Polêmica! Rodrigo Silva e pastor César Cavalcante debatem feio em podcast. Eu posso provar que a Bíblia é inerrante. Veja até o final. Vou começar com uma pergunta para o pastor Rodrigo, enquanto arqueólogo também. Todo mundo sabe que a arqueologia não se propõe a provar a Bíblia. Não é essa a ideia, até porque se fosse assim, seria muito... acho que não teria crédito, né? Então você está fazendo uma coisa já com esse motivo. Então, a arqueologia tenta dialogar com a história, oferecendo o cenário, o pano de fundo em que aconteceram os eventos mencionados no texto. No entanto, o senhor poderia mencionar alguma descoberta ou artefato que mudou completamente o ponto de vista acadêmico sobre a historicidade de algum detalhe da Bíblia? Você já falou aqui de Davi, falou agora desse detalhe do altar de Baal, mas o que mesmo que não seja para suas mãos, mas que você pode citar? Eu vou citar um que até eu estou escrevendo um artigo acadêmico sobre isso, tá bom aqui a altura? Tá bom aí pra Eu vou vocês. citar um que até tem a ver com um artigo acadêmico que eu estou escrevendo. E antes de citá-lo, deixe-me dividir minha resposta em 3 momentos aqui. Primeiro, o papel da arqueologia. Segundo, o limite dela. E o terceiro, o exemplo que você pediu. O papel, você está corretíssimo. Se eu disser, há muitas pessoas que falam que a arqueologia prova a Bíblia. Já que eu estou diante de alguém que tem área de heresiologia, isso seria uma heresia. Porque a Bíblia é a palavra de Deus. Quem valida, em última instância, a palavra de Deus é o próprio Deus. Então não posso falar, a arqueologia prova a Bíblia. Seria errado do ponto de vista teológico e seria errado do ponto de vista metodológico. Porque a Bíblia dá declarações que fogem ao aspecto arqueológico. Eu não posso, pela arqueologia, provar a Santíssima Trindade. Eu não posso, pela arqueologia, provar o nascimento virginal de Jesus. Agora, o que eu posso, pela arqueologia, é verificar se as histórias que a Bíblia apresenta são coerentes e reais. Então você ela prova meio que a historicidade. Exatamente. Se a historicidade da Bíblia for real, a teologia que se assenta sobre essa historicidade também será real. Porque a Bíblia, diferente de outros livros religiosos, é o único que lança a mão da sua história para falar que ela é verdadeira. Você não tem isso com o Alcorão, nem com o Bhagavad Gita, nem... A Bíblia tem. São testemunhas oculares, provar e veja que o Senhor é bom, verifica. Paulo, Lucas, que escreve baseado em testemunhas. Pode olhar, a Bíblia, ela fala, você quer saber se eu estou falando a verdade? Olha a história. O Alcorão não tem isso, nem o Bhagavad Gita, nem o livro dos Vedas. Então olha a história. Segundo aspecto da arqueologia, ela tem um papel hermenêutico. Poucas pessoas colocam a arqueologia na exegese, mas ela deve estar. E eu vou explicar com uma forma muito rápida. Esses dias eu estive dando palestras, convidado pela Igreja Batista, lá no Belém do Pará. E o pastor que me recebeu lá, me levou para o hotel, e eu vi algumas coisas no hotel, e tinha uma cuia. Aí eu falei, essa cuia aqui é de tomar tacacá. Eu não fazia a mínima ideia do que era o tacacá. A única coisa que eu sabia do tacacá era a música da Joelma, e que eu não fazia a mínima ideia do que é o tacacá. Fui aprender lá, agora, esse ano. Agora raciocina comigo. Eu sou brasileiro, estou falando português com o pessoal do Pará, vivendo na mesma época, e tinha uma parte de uma música que eu não sabia o que era. Agora imagina se eu tenho essa dificuldade com uma música brasileira que está sendo tocada agora, contemporânea, na mesma língua que a minha língua nata, imagina um texto hebraico, que não é hebraico de rua hoje, é um hebraico milenário escrito lá atrás. Então a arqueologia me ajuda também a colocar a Bíblia dentro do contexto, expressões idiomáticas da Bíblia, usos e costumes, o modo deles se expressarem. Por exemplo, quando a Bíblia fala que Deus vai lá e mandou matar... Vou dar um exemplo. Deus falou, eu endureceria o coração de Faraó. E você, como especialista em hebraico, sabe que o modo jussivo do hebraico antigo era você colocar de maneira positiva uma coisa que você está apenas permitindo. Por exemplo, em Gênesis fala que as mulheres, as parteiras, deixaram viver os meninos. Como que deixaram viver os meninos? Elas simplesmente não mataram as crianças. Elas não conseguiam cumprir a ordem de Faraó. Mas no hebraico está escrito que elas deixaram viver. Né? A gente não fala assim em português. Então a arqueologia me ajuda a dialogar com esses usos e costumes, expressões idiomáticas e coisas afins. E a terceira e última parte, um exemplo. Vou dar um exemplo agora. Nem vou dar um exemplo do passado. Você falou que você trabalha com paleografia. Permita-me entrar na sua área para dar um exemplo, já que puxou. Os críticos da Bíblia dizem que o livro de Daniel, vocês sabem disso, eu vou falar mais para a audiência que talvez não conheça a teologia, que o livro de Daniel é um vaticínio ex evento. Isso, que são tão acertadas as profecias de Daniel que estão bons demais para ser verdade. Então, muitos teólogos de peso, dizem que Daniel é um produto da época da Guerra dos Macabeus, escrito em 165 a.C., e que não procede, tudo bem. Só que em Qumran encontramos 8 fragmentos de Daniel. 8 diferentes manuscritos de Daniel. E esses 8 diferentes manuscritos me dizem uma coisa. Primeiro, Daniel era importante para o pessoal de Qumran, porque tinha pelo menos 8 cópias dele aí. Isso era muito sério. Tá bom? Segundo, eu consigo reconstruir os 12 capítulos de Daniel, não na sua íntegra, mas parcialmente ali. Ou seja, os 12 capítulos de Daniel já existiam naquela época. Que eu tenho um pedaço de um, pedaço de outro. Terceiro, quando fizeram a datação, agora, recente, de Daniel, de um dos manuscritos, o 4Q114, que é um desses manuscritos, fizeram com a nova técnica de carbono 14, associada à inteligência artificial, que está refinando a paleografia de Frank Cross. Que a paleografia é o seguinte, o Frank Cross criou isso, você responde isso até melhor do que eu. Pela franjinha do Aleph, do Beit, ele fala se aquele hebraico é o hebraico asmoneu, se é herodiano, se é medieval, se é quadrático, pelo estilo. Só que a inteligência artificial consegue refinar ainda mais. E ela descobriu que alguns estilos, exatamente, alguns estilos paleográficos que a gente datava do período asmoneu pode ser anterior.
Olha que curioso, isso é muito novo. Isso joga a data para antes. Para ainda. antes. E a data do carbono 14 confirmou essa nova paleografia da inteligência artificial. E um detalhe que eles puseram como uma nota, mas eu, Rodrigo, tive com... Não estou falando com uma assim, mas me chamou a atenção, é que esse fragmento de Daniel deu uma data entre 200 e 165 mais 70, me ajuda a fazer a conta, 200 e... 175 mais? Não, 165 mais 70. 240. 240. Entre 240 e 160 a.C. Que legal, que legal. Se eu tenho uma cópia de Daniel, que pode ser datada nesse período, eu acabei com a ideia de que Daniel é da época macabeia. Explodiu essa ideia, a ideia que ele foi produzido depois Exatamente. das próprias profecias. Exatamente. Né? E eu não... E veja, porque Porque as profecias de Daniel são Macabeu. assombrosamente... Persistentes. E já caiu por terra o período macabeu. E com um detalhe. Sabe o que está nesse trecho do 4Q 114? Daniel 8. Não. Que é um dos pilares da ideia. Então você vê que aqui eu dei Do Adventismo também, porque aí entra Sim, numa sim. ideia que a gente está falando aqui de... Não, mas agora nem pensei na que você teologia falou das adventista, 2.300 tais manhãs, né? Não, nem pensei nisso, não. É porque quando você lê os teólogos progressistas, eles vão dizer que, especialmente por causa de Daniel 8, o chifre pequeno e alguns detalhes que aconteceram ali, aquilo não pode ter sido escrito na época Porque, antiga. eu não sei se vocês lembram, mas vamos lá. Daniel 8 você É o tem... chifre que ataca o santuário. Isso, e você tem que é do bode peludo. É o bode peludo e que do ataca carneiro, o carneiro. O carneiro, o bode peludo E do ali carneiro. fala da Grécia. Como é que pode falar da Grécia? Vamos pensar com a cabeça do Cristo. Não, ele fala de Alexandre o Grande, só não fala o nome. Exatamente. Porque o Daniel não entendeu a visão, e aí ele perguntou pro anjo, que parece que era o Gabriel. E o Gabriel fala, e aí o Gabriel é o rei falou da assim, Grécia. então tá bom, o primeiro chifre lá é o primeiro rei. E ele vai aí ser é o quebrado Alexandre sozinho. Grande. E do seu lugar Vai nascer levantaram 4. É. É ser tão preciso que não... Isso não pode ser da época de Daniel. Aí pega toda uma argumentação do aramaico também e tudo, e a gente vai ajudando com a arqueologia a desmontar. Por E esse exemplo, texto mostra a queda da Alexandre. coalizão de Média e Pérsia e Alexandre. a ascensão E os- da Grécia. e os 4 generais E depois os também 4 depois. generais. Seleuco... Ou seja, se isso é pelo menos de 250 a.C., eu sei que Daniel está no 6º século, mas já mostra que, seja em que período for, a original tem que ser mais antigo, Exato. porque aquilo é uma É cópia. apenas uma cópia. Gesta. Não, a arqueologia, ela ainda não tem acesso a quase nada da antiguidade. A gente fica, porque a Bíblia não pode ser provada, tudo isso que está aí, mas se você chegar no Egito agora, você está descobrindo faraós, você está descobrindo monarcas que ninguém nunca nem sabia que existia. Senebecai foi descoberto agora, 8 anos. Eu lembro que na minha primeira faculdade, no primeiro semestre e o segundo de história, um professor bem marxista clássico estava dando aula de Egito e falou: a Bíblia mente que diz que o povo de Israel foi escravo no Egito. É um argumento bem tolo. E no Egito não tinha escravidão. Era trabalho servil, era trabalho compulsório. E ficou debochando, né, da Bíblia durante um tempo. E aquilo, eu tinha 17 anos de idade, aquilo meio que me atingiu, né? Fiquei triste. E meio que sem ter recurso para rebater. Não tinha nenhum recurso. 17 anos, né? Acabei de entrar. Beleza, eu saí daquela faculdade, me mudei para uma melhor e tive outro professor de história antiga que não só... E assim, para mim era uma novidade, né? Eu já com 18 anos, não só ele falou que todo mundo sabe, né, que no Egito tem escravidão, não é um modo de produção, não é um modo de produção forte, ainda falou o nome de uma cidade construída com trabalho semita.